Bem, pessoal, como eu havia prometido, eu vou estar resolvendo essa questão. Eu acredito que vai dar tempo de resolver em nossa aula, mas caso não dê, vocês poderão ver a resolução dela aqui nessa gravação, tá certo? A mesma diz o seguinte, é uma questão da URCA, né? Do vestibular 2010.1, onde a mesma diz para assinalar a alternativa incorreta, certo? Então tudo que a gente precisa é fazer uma verificação em cada um dos itens, né? E analisar aquele que está incorreto, tá? O primeiro item diz o seguinte: 23% de 87 é igual a 87% de 23. Olha só, pessoal, deixa eu mudar aqui a cor do pincel, só um instante, tá? E alterar também o traço dele, ficar um pouquinho melhor. Pronto. Então, olha só, como eu já havia dito a vocês, a porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é o número 100. Então, quando eu falo assim, 23% de 87, tudo que eu estou dizendo aqui é que esse número é 23 sobre 100 vezes 87, que ao multiplicarmos, né, ao fazermos essa multiplicação, o que nós obtemos é 23 vezes 87 dividido por 100. E aí, quando a gente vai para esse outro cálculo aqui, o que ele nos diz é 87% de 23, nós teremos basicamente a mesma coisa, né? 87 por 100 multiplicado por esse 23, isso nos dá 87 vezes 23 sobre 100, e aí podemos verificar tranquilamente, né, que 87 vezes 23 sobre 100 é exatamente igual a 23 vezes 87 sobre 100, dada aí a comutatividade da multiplicação, tá certo? Então, logicamente que esse item A é verdade, né? Esses dois números são exatamente iguais. Partindo agora para o item B, pessoal, nós já temos que isso aqui é verdade. Partindo agora para o item B, ele diz o seguinte: 3 quintos e 60% representam a mesma quantidade de um todo? Bem, 3 quintos de um todo. Esse todo eu vou chamar de x, tá certo? Então, 3 quintos de x nada mais é do que 3 quintos vezes esse x, né? E como ele fala na mesma quantidade de um todo, nós devemos considerar o mesmo x como sendo esse todo, né? Agora em relação a 60%. 60% desse mesmo x, e aí como eu disse, né, 60% nada mais é do que uma fração, cujo denominador é o número 100. Então tá aí, 60 por 100 vezes o x, que nos dá 60x sobre 100, e aí a gente pode tranquilamente simplificar essa fração, cancelando esses dois zeros, nós teremos aqui o seguinte, deixa eu destacar aqui, teremos aqui o seguinte, teremos 6 décimos de x, que ainda dá para simplificar dividindo tanto o denominador por 2 como o numerador por 2, ficando exatamente o mesmo 3 quintos desse nosso x. Então essa daqui também é verdadeira. Bora agora para o item C. 1 quinto de 2 quintos e 18% representam a mesma quantidade de um todo. Então, novamente, olha só. O que nós temos agora é o seguinte, ó. 1 quinto de 2 quintos de um todo. Novamente, vou chamar esse todo de x, certo? Então, o que é que nós temos aqui? 1 quinto de 2 quintos de um certo x. Isso nos garante que é 1 quinto de 2 quintos vezes esse x, certo? O que nos garante aqui, pessoal, que vai ser 1 quinto multiplicado por esse 2 quintos. Olha só, 1 quinto vezes esse 2 quintos, vezes o nosso x. E o que nós temos aqui agora é o seguinte, 1 vezes 2 é 2, e 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes o x. E aí ele pergunta se isso, né,
ele afirma, na realidade, ele afirma que isso é correspondente a 18%. Bora verificar o que é 18%. Está aqui, ó, 18 sobre 100, né? Do nosso mesmo todo, no caso do nosso x, isso nos dá 18 sobre 100 de x. E aí a pergunta agora é, como é que a gente verifica a igualdade, né, dessas duas frações aqui? Tá? A gente pode fazer essa verificação a partir de dois procedimentos, dois possíveis procedimentos. Ou a gente leva para denominadores iguais, o que seria transformar esse 25 no 100, tá? Ou leva para numeradores iguais, o que seria transformar esse 2 no 18. E aí a gente verificará se as frações são iguais ou não, certo? Eu vou utilizar essa daqui, que é a fração cujo tanto numerador como denominador são menores, e vou transformar esse denominador em 100. O que é que a gente vai obter? Fazendo então a transformação desse denominador em 100, para isso, logicamente, basta multiplicar por 4. 25 vezes 4 é 100. O que nos obriga a multiplicar também esse numerador por esse mesmo 4. E o que nós obtemos é 8 sobre 100 de x. E aí a gente nota, né? Nota que há aqui uma diferença, certo? E o enunciado, né? Aliás, o item C diz que é a mesma quantidade. Então esse item C, logicamente, é falso. Esse é verdadeiro. Esse é verdade. Bora verificar o item D e o item E, né? Para ver se eles de fato são também verdadeiros, né? Ou se tem algum problema com essa questão, dando duas ou mais opções, né, que possam ser marcadas como sendo a opção incorreta, tá certo? Bora ver então o item D. Até agora temos verdade, verdade, falso. Verifiquemos o D e o E agora. 4 terços menos 3 oitavos é menor do que 1. Bora verificar isso, né? Lembrando que agora tudo que a gente precisará fazer é uma subtração, né? 4 terços tirando 3 oitavos. E ele afirma que é menor do que 1. Verifiquemos então, né? Primeiramente aqui a gente pode fazer o MMC de 3 e 8 para que possamos substituir por esses dois denominadores. E o MMC de 3 e 8, notemos que 3 só divide por 3, que vai dar resultado 1, e 8 não divide. Nesse caso, a gente pode considerar o 8 mesmo, né? Dividido por ele mesmo. E o resultado do MMC, no caso, dá 3 vezes 8, que é 24. 24 dividido por 3, que vai dar 8, e 8 vezes 4 dá 32. Menos 24 dividido por 8 é 3. E 3 vezes 3 é 9. De fato, 32 menos 9 sobre 24 é menor do que 1. Bora verificar, pessoal. Olha só, 32 menos 9 dá 23, né? 23 dividido por 24. Isso é realmente menor do que 1, tá certo? Se a gente fizer 23 dividido por 24, vamos obter 0, um valor, né? Um valor, uma numeração bem próxima aí de 1, tá certo? Só que abaixo dele. Ou então a gente pode simplesmente justificar da seguinte forma: como o numerador é menor do que o denominador, certo? Significa que esse número, esse resultado dessa divisão será um número menor do que 1. Se fosse o contrário, né, o numerador maior do que o denominador, o número tranquilamente seria maior do que o número 1, tá certo? Então essa daqui de fato é verdade. Verifiquemos agora o próximo. O que é que diz no próximo? No item E. 6 sétimos mais 4 nonos é maior do que o meio? Bora verificar. Soma, né? 6 sétimos mais 4 nonos é maior do que o meio. Fazendo aqui novamente o MMC, né? O MMC de 7 e 9. Notemos que o 7 é número primo, então só divide por ele mesmo, e o 9 não divide por 7, então a gente já pode usar o 9, né? O próprio 9, e obteremos apenas 7 vezes 9. E 7 vezes 9 dá 60, 63, que dividido por 7 dá 9, e 9 vezes 6
9 multiplicado por 6 dá igual a 54. 63 dividido por 9 dá 7. E 7 vezes 4 dá 28. Isso é de fato maior do que 1 meio? Bora ver, né? 54 mais 28, olha, 4 mais 8 dá igual a 12, vai 1. E 5 mais 3 dá 82 sobre 63, que é maior do que 2. E isso tranquilamente a gente pode perceber, pessoal, porque a gente nota que o 82 é maior do que o 63, como eu já havia dito. Quando o numerador é maior do que o denominador, isso significa que a nossa fração é maior do que o número 1. E o número 1, logicamente, é maior do que o meio, certo? Então temos aí que essa também é uma verdade, tá certo? Então está aí a nossa resolução, tá? Espero que ajude, né? Caso não dê tempo eu fazer chegar nessa resolução na nossa aula dessa semana, estará disponível lá no Moodle para vocês essa resolução, a gravação dela, tá certo? Até mais, pessoal.